A GWM havia dito lá no início das suas operações no Brasil que ainda não havia planos para elétricos por aqui. Só que algumas clínicas e algumas movimentações de mercado depois, a marca mudou de ideia e aqui está o resultado. Esse é o GWM Hora 03, o primeiro elétrico da GWM no Brasil e mais um integrante para o grupo dos elétricos mais baratos do país. Só que a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é: e o Dolphin? Será que esse carro aqui é páreo para o BYD? Mas antes eu vou te fazer aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Quatro Rodas, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e fazer a sua assinatura. E não esquece também que agora a gente tem o nosso aplicativo. Ele está disponível para Apple e para Android e é só você baixar lá na loja de aplicativos e ter acesso também a tudo que a Quatro Rodas faz. Primeiro eu preciso te dizer que eu sei que esse carro, por fotos, por vídeos, não causa uma boa impressão. Ele ainda tem uma carinha ali de cópia chinesa, mas eu te garanto que pessoalmente ele é bem mais legal. Apesar, de novo, dessa carinha de mistura de Porsche, de Mini, Fusca, parece ter um pouquinho de cada coisa, mas no final das contas ele tem personalidade. Falando um pouquinho aqui de visual, os faróis bem redondos são Full LED. Aqui embaixo tem essa falsa abertura, que na verdade não é uma abertura, é só um aplique plástico. E aqui no meio a gente tem o logotipo da Hora, que é a linha Hora, assim como lá na Haval, que a gente não tem aqui um logotipo da GWM, a gente tem o logotipo da linha Hora, que é aquele pontinho de exclamação ali. Reforçando também que essa daqui é a versão GT, ela é a versão topo de linha, que tem um apelo mais esportivo no visual. E ele tem algumas mudanças, como o para-choque é diferente da versão Skin, que é a versão de entrada. Tem todos esses plásticos aqui, esses que dão toda a volta na carroceria, são com uma estampa ali de fibra de carbono, tem até uma texturinha. Então, ao decorrer do vídeo, eu vou te dar algumas palhinhas do que muda aqui nesse carro para a versão Skin. Aqui do lado, embora a proporção, o porte desse carro disfarce um pouco, ele é maior do que o BYD Dolphin. Ele tem 4,25 m contra 4,12 m lá do BYD. Acho que é mesmo por essa pegada toda arredondada aqui, ele não parece ser maior. O entre-eixos, entretanto, é menor. Aqui são 2,65 m contra 2,70 m lá no Dolphin. Aqui dá para ver bem o que eu falei dos plásticos que tem a textura em fibra de carbono, que é um pouquinho demais. As rodas são sempre de 18 polegadas com pneus 245/50, mesmo lá na versão Skin, que é a versão de entrada. São rodas do mesmo tamanho, com pneus do mesmo tamanho. Só que a diferença está no desenho das rodas. Aqui tem esse desenho meio de estrela, com essa partezinha vermelha, que tem uma pegada mais esportiva, mais adequada aqui para essa versão. E aqui está o nome da versão, o GT em vermelho e preto. A traseira é a parte mais fora da caixa do Hora 03, é a parte que tem mais personalidade mesmo. Porque à primeira vista tem essa tampa toda vazia, causa um estranhamento mesmo. E as lanternas estão aqui, debaixo do vidro, elas ficam escondidas aqui, ficam embutidas no vidro traseiro. Só que aqui tem a função de a luz de posição mesmo, lanterna e freio. Aqui logo acima já tem o brake light, então quando está aceso o freio fica bastante luz. E aqui no para-choque fica a seta e a luz de ré. Aí na tampa só vai ter o GWM aqui no cantinho e o nome Hora bem destacadão aqui no meio. O para-choque tem essa pegadinha esportiva também, é outra diferença lá pro Skin, lá é mais conservador, tem de novo aqui apliques em vermelho na base. E o porta-malas, nessa versão aqui, tem abertura elétrica, na Skin é abertura manual. Falando ainda de porta-malas, aqui são 228 litros, é
consideravelmente menor do que os 345 litros lá no BYD Dolphin. Essa tampinha aqui, inclusive, bem pequenininha, me lembra do Fiat 500 de primeira geração. Bom, então agora eu vou te mostrar como que é lá dentro do GWM Hora 03. Vamos lá? O espaço traseiro é só suficiente, ele não é tão grande como o BYD Dolphin. Aqui eu tenho 1,75, o banco da frente está ajustado para mim, e eu tenho uns 4 dedos aqui folgados, tem um palmo quase fechadinho, então sem grandes sobras. Ele também é um pouquinho apertado aqui para o ombro, se eu estou numa posição um pouco mais relaxada, eu sinto meu ombro aqui encostado na porta. Para a cabeça, até para minha altura é suficiente, alguém um pouquinho mais alto também vai raspar um pouquinho aqui na lateral. Um terceiro ocupante até consegue vir aqui, apesar desse aperto lateral, porque o túnel central ali é bem baixinho, ele tem um degrauzinho bem pequeno, e aqui o banco não é tão estreito. Mas, de novo, o espaço lateral vai limitar essa acomodação de mais de 2 pessoas. No console ali, nada de saída de ar-condicionado, só tem uma portinha USB, que é até um pouco difícil de abrir, e é um USB convencional, ainda não é USB-C. Agora vamos ver como que é ali na frente do GWM Hora 03. Aqui é a parte onde o BYD Dolphin e o Hora 03 mais batem de frente, que é o acabamento, o nível de equipamentos. Só que eu arrisco até dizer que o acabamento do Hora 03 é até melhor do que lá no Dolphin. Toda essa parte aqui do painel é revestida numa imitação de couro. Essa parte superior aqui é tudo macio. Tem uma brincadeira aqui com várias texturas, várias cores. Tem aqui tipo um listradinho, aqui já tem uma coisa que imita um aço escovado. Então, esse trabalho que tem aqui dentro é bem legal, apesar de alguns pontos. Eu vou falar melhor depois dirigindo, mas esse volante aqui tem seus poréns. Ele não é dos mais bonitos, esses comandos aqui também não são tão intuitivos. Tem também o aro aqui que é um pouquinho fino. Esses comandos aqui centrais lembram um pouquinho o Mini Cooper, então isso traz aquela coisa meio de chinês um pouco mais antigo mesmo. Aqui no meio a gente não tem praticamente nada, tem esse console bem vazio com o seletor de marchas giratório, que é igual o do Haval inclusive. E essa parte aqui lembra um pouquinho o BMW X, apesar de lá ser flutuante, né? Mas lembra bastante. Outra coisa que lembra muito os BMW são as telas aqui, né? São 2 telas de 10,25 polegadas. São telas bem grandes, com uma qualidade de imagem bem boa. A multimídia tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E o layout aqui também do quadro de instrumentos, da multimídia, é tudo bem legal, tudo bem bonito, bem intuitivo. Aqui no meio tem o carregador de celular por indução. E aqui a gente tem as 2 portas USB, também nenhuma porta USB-C, só do USB mais antigo. Ainda sobre equipamentos, esse carro tem bancos elétricos, com ventilação, aquecimento, massagem, tem 7 airbags, tem teto solar panorâmico, sistema auto-hold, freio de estacionamento eletrônico, tem modos de condução, que eu vou falar também um pouquinho mais pra frente. E aí também tem aqueles sistemas de auxílio à condução, ele tem piloto automático adaptativo, tem alerta de pontos cegos, tem frenagem automática de emergência, faróis altos automáticos, mas tudo isso, todos esses detalhes de equipamentos e as diferenciações para o Hora 03 Skin, que tem bastante equipamentos também de série, mas não tantos como esse daqui, estão na matéria que está no link aqui na descrição desse vídeo, e aí lá você vai poder ver tudo com mais detalhes, com mais calma. Bom, então agora eu vou te falar sobre a mecânica, né, sobre a motorização do Hora 03, sobre bateria, sobre autonomia e como é dirigir esse carro. Vamos lá? Então, recapitulando, o Hora 03 tem 2 versões, a Skin, que é a de entrada,
e a GT, que é essa aqui, topo de linha, que é a que eu tô andando hoje. As duas versões têm o mesmo motor elétrico dianteiro, com 171 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. De acordo com a GWM, esse carro aqui vai de 0 a 100 km por hora em cerca de 8 segundos, 8,2 segundos. É um desempenho muito interessante, né? Um carro rápido e dá para sentir isso mesmo andando aqui. Você acelera, ele é bem esperto e, claro, né? Um elétrico com mais de 25 kg de torque. Ele tem aquela arrancada bem rápida mesmo, ele dá aquele puxão. É muito legal, é um carro divertido, dá para dizer. A diferença entre essas duas versões tá na bateria. A Skin tem uma bateria de 48 kWh e a GT tem a bateria de 63 kWh. Ou seja, esse carro aqui, essa versão em topo de linha, tem uma autonomia maior, que segundo a GWM é de 319 km no ciclo do Inmetro, que é aquele ciclo um pouquinho mais pessimista, vamos dizer assim. Então a autonomia real desse carro aqui deve ficar ali perto dos 400 km. Isso, né, essa autonomia e o 0 a 100 a gente ainda não conseguiu atestar, porque a gente ainda não levou esse carro para nossa pista de testes. E então isso é um assunto para um próximo capítulo. E é claro que não dá para deixar de comparar com o Dolphin. A versão de entrada do carro da BYD tem autonomia ali perto dos 350 km. Isso aferida por nós, são números da 4 rodas. E de 0 a 100 km por hora ele faz um pouquinho mais de 12 segundos. É porque ele tem só 95 cavalos, ele é bem menos potente do que esse carro aqui. Só que a versão Plus, que chegou há pouco, tem 204 cavalos, é bem mais potente que o GWM Ora 03. E a BYD promete que ele vai de 0 a 100 km por hora em 7 segundos, ou seja, 1 segundo a menos do que esse carro aqui. Esse a gente ainda não conseguiu levar para a pista também, assim como esse daqui, então a comparação fica até um pouquinho mais justa ali, porque são dois números de divulgação. E a autonomia do BYD Dolphin Plus a gente também ainda não tem. Falando agora sobre a dirigibilidade, esse carro aqui tem um ajuste muito bom, porque a especificação que vem para o Brasil é a mesma vendida na Europa, então ele já tem aquele ajuste mais rígido mesmo, não é um chinês macio, né? Tem carros chineses que ainda são um pouco mais moles ali. O Haval é um exemplo, ele tem um ajuste mais macio ali. Esse carro aqui não, ele é durinho, ele tem a suspensão bem firme, você sente os buracos, né? Tem os prós e os contras, você sente os buracos, só que apesar disso não dá pancada seca. É um ajuste muito bom, um ajuste fino ali, bem trabalhado pela GWM. A direção vai pelo mesmo caminho, tem um peso aqui bem bom, ela é bem direta. Só o que me incomodou um pouco é o aro do volante. Ele é grande, o volante é grande e o aro é fino. Eu acho que isso combina com a proposta de design do carro, que é essa coisa mais retrô e tal, só que não combina com a dirigibilidade. Se esse volante fosse um pouquinho menor e o aro fosse um pouquinho mais grosso, seria ideal. Uma coisa curiosa aqui é que ele tem seus modos de condução e cada um que você seleciona, ele faz um barulhinho. Eu vou tentar te mostrar, vamos ver se vai pegar daí. Agora eu tô no Eco Plus, pro normal agora. Esse é o Sport, esse é o Eco, esse é o Alto, e aqui já volto pro normal. Então, uns barulhinhos ali, só pra fazer uma gracinha mesmo. E aí tem os modos dele os sistemas, né, de condução. Que aí o ACC, tem o alerta de pontos cegos, tem frenagem automática de emergência, tem também o auxílio de permanência em faixa, que ele centraliza na faixa. São muito bons, tem uma calibração muito boa, só que em alguns momentos eles são um pouquinho invasivos. O alerta aqui de distância do carro à frente, ele vai mostrando aqui no painel. Eu tô vendo todos os carros que estão à minha volta, eu tô vendo aqui, né, em desenho. Só que quando você chega mais perto, em movimento, ele fica dando um alerta.
e isso é um pouco incômodo. Se fosse só o alerta visual aqui, já seria o suficiente, mas ficar apitando aqui ele é um pouquinho chato. O sistema de permanência em faixa, quando você faz uma curva, você sente o volante fazendo a curva por você. É claro, você tem que estar com a mão no volante, até porque isso é lei, mas ele é invasivo. O carro praticamente dirige por você e particularmente não gosto disso. Acho que ele tem que ser um pouquinho, dar uma ajudinha ali, só um auxíliozinho e não contornar a curva, até porque isso abre brecha para quem não entende direito o funcionamento disso, querer achar que o carro dirige sozinho, querer achar que é um autônomo. Não é um autônomo, ele só tem um sistema de condução semi-autônoma muito bom, muito avançado. O isolamento acústico desse carro também merece destaque. Você quase não ouve barulho aqui de pneu, de barulhos externos, né, geral, moto, vento. Ele é bem isoladinho e isso para um carro elétrico é essencial. Em resumo, o GWM Hora 03 é um carro muito divertido de guiar, ele tem uma pegada muito divertida e essa vai ser a diferenciação dele para o Dolphin, porque o Dolphin tem uma pegada mais urbana, é um carro mais macio, é um carro mais, como dá para dizer, é um carro mais suave, não é um elétrico que te diverte. Claro que até o momento a gente não teve contato com o Dolphin Plus, mas eu tenho certeza que ele não tem esse ajuste de suspensão, não tem essa direção direta. Então, nisso, o GWM Hora 03 leva uma boa vantagem. Enfim, a gente vai para uma das partes mais importantes desse carro aqui, que é o preço. A versão Skin parte de R$150 mil e essa daqui, GT, parte de R$184 mil. São preços bem interessantes, principalmente considerando o nível tecnológico desse carro aqui, de acabamento. Espaço já não é tanto forte dele. E aí a gente volta para aquela pergunta lá do começo sobre o BYD Dolphin. Esse carro aqui é páreo? Sim, dá pra gente colocar os dois carros frente a frente, até porque cada um tem seu propósito e cada um briga mais forte em algumas versões. No caso do Hora 03, a versão de entrada Skin é bem mais interessante do que o Dolphin de entrada, porque é bem mais potente, é bem mais tecnológico e custa a mesma coisa. Já essa versão GT, que é a topo de linha, fica ali já um pouquinho a desejar pro Dolphin Plus, que também é recém-lançado, e tá R$180 mil. Tem um nível de equipamentos semelhante a ele, só que é ainda mais potente e aí ele vem com espaço. Lá no Dolphin, o espaço interno de porta-malas é bem maior e aí fica um pouquinho mais difícil para esse carro aqui, a não ser que você goste de uma pegadinha mais esportiva mesmo ali na condução. Enfim, esse foi o nosso primeiro contato com o GWM Hora 03 e agora eu te convido a falar o que você achou desse carro e se você acha que ele tem capacidade ali para brigar com o BYD Dolphin, que já mostrou que tem bastante força no nosso mercado. Conta aí, gostou desse carro? Levaria para casa? Conta nos comentários, que é claro, a gente está sempre de olho. E não esquece que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!